Então, no nosso último videozinho, na nossa última aula, a gente se aprofundou no que foi a Inconfidência Mineira, né? A Inconfidência Mineira foi um dos movimentos anticoloniais do século XVIII, que colocaram em conflito o Brasil e Portugal, certo? Agora, a Inconfidência Mineira, você percebeu que tem particularidades, certo? Tem umas coisinhas muito estranhas, né? E não tem povo. Por que a aula de conjuração baiana hoje ela é tão importante nesse sentido? Porque a gente vai colocar, de fato, um movimento popular na seara da discussão, tá? A gente vai ter um movimento, de fato, que ele, lógico, ele tem intelectuais, eles têm cara com um pouco mais de dinheiro, mas ele é um movimento que é abraçado pela população de forma geral. E as bandeiras, se você já teve curiosidade, né, se você já deu uma olhada aqui no lado vermelho da força, você viu que as bandeiras são bem diferentes das bandeiras da Inconfidência Mineira. Tá? Então, vamos lá. Conjuração Baiana e Inconfidência Mineira são movimentos anticoloniais. Ambos têm como desejo a independência do Brasil. Então, nisso, Conjuração Baiana e Inconfidência Mineira são parecidos. Eles também têm aquela inspiração iluminista, tá? Só que a inspiração iluminista aqui é dos Estados Unidos, da independência dos Estados Unidos, que a gente vai ver no futuro próximo. Aqui é da Revolução Francesa, que você já viu lá atrás, tá? Tem diferenças esses dois movimentos, tá? Apesar da inspiração ser a mesma, iluminista. Então vamos lá pelo óbvio. Para você ficar chocado, a Conjuração Baiana ela foi na Bahia, né, mais precisamente em Salvador. Porque Salvador tem uma particularidade. Né? Salvador você tem um senhor branco que domina Salvador, só que você tem 80% da população em Salvador é de negros, certo? Tá? E você não pode esquecer que, olha o ano aqui, ó, 1798, a gente ainda tem no Brasil a tal da escravidão, vai levar mais. Crianças, mais 90 anos de escravidão no Brasil. É Brasil, certo? Então, você tem uma população que vive, que é a maioria, num cenário de extrema exploração. Então, vamos lá, algumas particularidades sobre a Conjuração Baiana. Você sabe que seu professor de história, ele gosta de história, e você sabe que seu professor de história, ele não é burro, né? Ele não é uma mega inteligência, mas você sabe que seu professor conhece as coisas um pouquinho, entende sobre as coisas um pouquinho, né? Você sabe que seu pro já é velho, né? Então já viveu e já viu muita coisa. E por que eu estou falando isso? Porque eu passei toda a minha vida escolar sem conhecer, sem saber que existia a tal da Conjuração Baiana. Eu não tive Conjuração Baiana na escola. Meu livro didático não tinha nada sobre Conjuração Baiana na escola. Ela foi um movimento esquecido, apagado da história. E aí eu sei que você já está pensando, né? Foi apagado porque é um movimento de pobre e de negro. Muito bem, quem pensou isso está corretíssimo. Porque você sabe que na Inconfidência Mineira a gente criou um herói, inclusive, que é o coitado do Tiradentes, que foi o único que se ferrou na brincadeira toda. Que de Jesus ele não tem nada, mas passou a ser o herói do povo, a ser um mártir. E a gente vai estudar, e a gente tem feriado, dia 21 de abril, por causa do Tiradentes. Conjuração Baiana, se eu perguntar para você, você não sabe nem que mês que foi. E se bobear, em Salvador, nem é feriado, porque no Brasil não é feriado. Tá? Então já começa daí a construção da história brasileira. Uai, os dois são movimentos anticoloniais. Como é que o PRO, 30 anos atrás, só estuda um e o outro não aparece? Então, voltando do PRO que aprende as coisas e que gosta de aprender as coisas, eu só fui tomar contato com a Conjuração Baiana numa disciplina na Faculdade de História do Brasil, século XVIII. Eu nunca soube, antes da faculdade, que tinha acontecido um movimento popular na Bahia que queria a independência do Brasil no século XVIII.
que era um movimento popular de fato. Aqui é um movimento de elite, tá? Aqui é um movimento de branco. Aqui é um movimento de quem quer ser mais rico. A Conjuração Baiana não tem essa ideia. A Conjuração Baiana ela é bem diferente nesse processo. Pô, então, quando é que o Pro aprendeu a Conjuração Baiana? Quando o Pro já tinha mais de 30 anos de idade. Como assim o Pro, que sempre gostou de estudar e aprender as coisas, e aprender a história do Brasil, só vai conhecer esse movimento popular gigantesco na faculdade? Alguma coisa está errada. Concorda? Concordo, muito bem. Tá? Sobre a Conjuração Baiana, assim como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana não teve tempo. Conjuração é uma reunião para confrontar alguém, tá? O termo conjuração. Você pode chamar a Inconfidência Mineira de Conjuração Mineira também, tá? Não tem problema nenhum. Aliás, no livro de vocês, eu acho que está Conjuração Mineira, inclusive, tá? Então, assim como a Conjuração Mineira, assim como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana também não teve tempo de ir para a rua. O que aconteceu de fato? Então, vamos lá. Primeiro, um parênteses. Em 1794, 4 anos antes da Conjuração Baiana, no Haiti, que é um país da América Central, os negros do Haiti tomaram o poder e botaram os brancos para correr do Haiti. Foi lindo, certo? Botaram mesmo. A francesada que dominava o Haiti, se queria continuar com a cabeça no pescoço, saiu correndo do Haiti. Os negros tomaram o poder no Haiti. Tá? O Haiti é considerado o segundo país da América a ter a sua independência. Olha que louco. A primeira foi os Estados Unidos, em 1776. Tá? Então, o Haiti, em 1794, tem os negros no poder. E é óbvio, gente, que esse babado forte vai se espalhar por toda a América, porque a branquelada de toda a América, inclusive a brasileira, vai ficar com medo dos negros tomarem o poder, porque não sei se você sabe, mas em Salvador, a maioria é de negros, 80% de negros. E se você for para outras localidades do Brasil, né, para outros locais no Brasil, isso se repete. Então, os brancos, quando começam a ouvir que negros estão se reunindo, aqui, ali, ele trisca tudo, Zé. Ele fica morrendo de medo, tá? Porque vai que vira um novo Haiti, tá? Então, isso é interessante. Só que o fato é que a Conjuração Baiana, ela é uma ideia, crianças. Você não vai ter um movimento indo para a rua porque não deu tempo. E aqui, na aula de quinta-feira, você vai trabalhar num texto junto comigo, que vai falar disso, inclusive, com mais profundidade, mas aqui, na verdade, o que é a Conjuração Baiana apenas? No dia 12 de agosto de 1798, na porta das igrejas lá em Salvador, que a porta das igrejas era o WhatsApp, né, da época, então se você queria anunciar alguma coisa, você queria falar alguma coisa, você queria protestar de alguma coisa, você botava um pasquim, que é a mesma coisa que um folheto, colado na porta da igreja, e aí as pessoas que sabiam ler pegavam o pasquim, pegavam o folheto e liam para todos os que estavam na escadaria ali da igreja. Era assim que era o Facebook da época, o Instagram da época. Tudo bem? Agora, então, um pasquim na porta da igreja não é novidade. O que é novidade é que em 12 de agosto de 1798, esse pasquim danado começa a usar uns termos que o negro baiano, não entende o que é. Então, está lá no pasquim, a nossa querida República Baiense, falando da democracia baiana, lutando pelo fim da escravidão. Cara, a pobraiada, negros, pobres, soldados, a massa mesmo, a massa, o povo, ouvindo os caras lendo Pasquim, começaram a perguntar assim, mas, ô tio, o que é a república? Fala aí pra gente. Aí o tio, sabendo, ele fala, a república é aquele negócio do governo de todos para todos. Isso é legal.
Ô tio, o que é esse negócio de democracia aí, hein? Ah, negócio de democracia é a maioria decide. Porra, você está vivendo o absolutismo português. Aí aparece um jornalzinho na porta da igreja dizendo que a Bahia deveria ter democracia e república. É como aquele estalo na sua cabeça. Cara, isso é sensacional. E foi assim no dia 12, foi assim no dia 13, no dia 14, no dia 15, no dia 16, tá? Era uma, esse termo, eu gosto desse termo, esse pasquim, esses folhetos, eles traziam uma radicalidade política até então que não existia. Porque tinha gente reclamando em Salvador? Tinha, por exemplo. Reclamava do preço da carne, por exemplo. É uma reclamação justa, inclusive. Só que é a primeira vez que você tem palavras de ordem para o povo, e o povo não conhecia, e o povo começa a ouvir, e é óbvio que o povo vai ficar doido, porque é muito legal, república e democracia são muito bacanas. Tá? E mais, uma coisa que todo pobre em Salvador entende. Qual era a bandeira do movimento? Aquilo que vai ser chamado de conjuração baiana, ou conjuração dos alfaiates. Tá? Alfaiate é o costureiro que faz roupa para homem. No primeiro momento, as lideranças eles eram alfaiates também, tá? Então, nos livros mais antigos, você não vai encontrar o termo conjuração baiana, e sim conjuração dos alfaiates. Só que aí parece que foi só alfaiate, né? E não é. É um movimento que pretendia e, de certa forma, atingiu toda a população carente de governo. Tá? A coisa é tão poderosa que um dos dois livros que tem sobre Conjuração Baiana apenas tem um monte de livros sobre Inconfidência Mineira. Teve até novela da Globo sobre Inconfidência Mineira. Conjuração Baiana tem 2 livros e o texto que seu Pro produziu na faculdade que vai deixar para vocês lerem na quinta-feira. Olha a quantidade de documentos. Pois é, né? É aquela coisa da história esquecida, que eu já volto para isso daqui a pouquinho, tá? Mas nesse primeiro livro, eu esqueci o nome do autor do livro, ele colocou lá, Conjuração Baiana, primeira revolução social do país. É evidente que é meio que um exagero, não foi a primeira, né? Eu não gosto muito dessas coisas, a primeira, a origem, mas é de fato, o título, ele mostra a importância do que esses pasquins trouxeram para a população, né? Trouxeram uma ideia que não se conhecia, uma ideia que poderia haver um governo de todos para todos, no qual a maioria decidia como seriam as coisas. Isso é muito legal, né? Então é um movimento popular. Só que, crianças, tem o efeito Haiti, né? Os brancos, no dia 12, no dia 13, começam a ver esses pasquins, e cada vez mais pobres se amontoando ali na frente das igrejas, lendo, discutindo. A branquelada que manda na Bahia ficou louca, né? E vamos caçar a liderança disso, vamos caçar quem que está escrevendo, vamos pegar todo mundo. No dia 16 de agosto, portanto, 4 dias depois apenas, todas as lideranças, alfaiates, né, principalmente negros, tá? Pobres, toda essa liderança da Conjuração Baiana foi presa. E diferentemente da Inconfidência Mineira, que os ricos foram soltos, Tiradentes levou 3 anos sendo julgado, aqui a punição foi rápida e certeira para todo mundo. Não teve discussão. O processo não durou 1 ano, gente. Pena de morte não se resolve assim em 3 meses. Mas aqui foi tudo muito rápido. Todos os líderes tiveram a famosa morte extrema. Qual que é a morte extrema? Você é enforcado e depois que você é enforcado, você tem seus membros cortados, né? Você é esquartejado. Só que você lembra que o Tiradentes ficou com todos os pedacinhos dele num só lugar, né? Amontoado lá, né? A cabecinha em cima do tronco, uma mãozinha ali, um pezinho ali. Aqui, o que aconteceu? A cabeça de um líder foi para o interior da Bahia, o pé do outro foi para outro lugar, a cabeça de um foi para outro lugar, a cabeça de outro ficou em Salvador, o tronco de um foi para outro. Por quê?
porque a branquelada queria mostrar para toda a Bahia o seguinte: vocês negros, pobres, soldados, você que não é branco rico como eu, se quiser lutar pelo poder, é assim que você vai acabar. Então, a punição na Conjuração Baiana ela é muito mais severa do que a condição que você viu. Aí você fala, professor, você fala que é muito mais severa porque você não é o Tiradentes, né? O coitado se ferrou. Mas é isso que eu estou falando. Os 5 líderes tiveram a morte extrema na pior forma possível. O Tiradentes, bem ou mal, ainda ficou tudo juntinho, um do lado do outro lá. Tá um pedacinho do lado. Aqui não. Agora, o que nos espanta, né, pelo menos aquilo que me espantou, você eu não sei, mas a mim me espantou, é como eu, com 35 anos de idade, gostando de ler, sendo professor de história, aprendendo as coisas, como eu, com 35 anos de idade, portanto, eu aprendi da Conjuração Baiana apenas 10 anos atrás. Como é que eu não sabia que isso tinha acontecido? Como é que eu não sabia que houve na história do Brasil um movimento popular que clamava pelo fim da escravidão? Por quê? Porque quem faz a história, criança, somos nós. Invariavelmente, quem escreve a história são aqueles que ganharam a história. No caso do Brasil, os brancos das elites brasileiras. Então, lá no século XIX, quando? Estava lá o historiador no século XIX, 100 anos depois. Branquelo, elites brasileiras. Ele tem essa história da Inconfidência Mineira, que só tem branco e rico, e essa história da Conjuração Baiana, que só tem negros lutando contra o fim da escravidão. O historiador vai construir qual história? A do branco ou a do negro? A do branco, óbvio. Você acha que o Brasil, quando virar república, e a gente vai estudar isso pacas no 9º ano, muito mesmo, tá? Já começa esse ano, inclusive. Você acha que há alguma possibilidade de transformar os negros brasileiros em heróis? Porque isso aqui é de um heroísmo ímpar, né? São os pobres, são os negros e soldados lutando por uma igualdade que não existia naquele Brasil colônia. Então, aí o que acontece? Essa história ela é varrida para baixo, porque você já aprendeu comigo no 6º ano que quem define qual é a fonte histórica, quem define qual é o tema, é o historiador. Portanto, se o historiador aqui resolveu contar só essa história e esquecer essa, o que aconteceu? Essa história se perdeu com o tempo, ao ponto do seu professor estar na escola com a sua idade, há 30 anos atrás, e nunca ter estudado um movimento popular que queria mudar o Brasil de fato. Não esse movimento de elites que queria, sim, assumir o poder e não gastar mais dinheiro. Tá? Portanto, a Conjuração Baiana não tem feriado, a Conjuração Baiana não tem heróis, você não sabe o nome deles, você não sabe a cara deles, tá? Só que cabe a nós, né, historiadores do novo milênio, trazermos de volta essa história, tá? E para que essa história não seja apagada, ok? Certinho, criança?